Nos últimos meses, os portugueses têm sido confrontados com uma realidade que até então estava oculta aos olhos. Política de portas abertas. O venham todos, de qualquer maneira, sem qualquer critério e controle, infelizmente começa a dar os seus resultados e os exemplos são vários. Recentemente todos assistimos ao drama que se abateu sobre um conjunto de imigrantes que habitavam um prédio na Moraria, em que o incêndio ceifou a vida de 2 pessoas e provocou 14. Uma antiga loja transformada em habitação, onde viviam um total de 22 imigrantes, repito, 22 imigrantes, que se encontravam amontoados em 2 ou 3 quartos, sem as menores condições de habitabilidade. Já para não falar dos 70 imigrantes de origem indiana a viver em tendas no concelho de Odivela. Ou dos cerca de 900 timorenses atraídos com falsas promessas de trabalho e uma vida melhor para si e para os seus e que acabaram sem qualquer apoio. E ainda o caso de Odmira, que em 2020 contava com 40% de população imigrante a viver sem as menores condições de segurança e higiene. Mas o governo do PS e a extrema-esquerda prefere fechar os olhos a esta realidade e a varrer para debaixo do tapete todos os problemas causados por esta política, apenas em nome de ideologias que acabam por prejudicar todos, quem acolhe e os próprios imigrantes. E em resultado desta política entra atualmente todos os meses no nosso país milhares de imigrantes, atraídos por falsas promessas de trabalho e de boas condições de vida, sem qualquer tipo de controle efetivo. Muitos deles vindos de zonas de conflito, onde tanto podiam ter o papel de vítimas como de agressores. Mas, de facto, não sabemos. Não sabemos porque o Governo, com o apoio da sua bancada parlamentar, resolveu acabar com o CEF. E, dessa maneira, acabar com o único serviço de segurança que tinha como principal missão o controle das pessoas nas fronteiras. Veja-se o ato de terror perpetrado na semana passada por um refugiado. Levou à morte 2 mulheres que tinham a missão de os ajudar na tal integração. Houve uma preocupação imediata por parte do Governo e do Presidente da República de descartar a hipótese de atentado terrorista. Mas cedo se percebeu que o Estado, o Governo, as autoridades, nada sabiam sobre este homem, quando seria a sua obrigação controlar quem entra no nosso país para a segurança de todos. Sabemos agora que é investigado pelas autoridades gregas por ser suspeito na morte de sua mulher e o próprio Ministério Público, no despacho de acusação, não descarta a hipótese de terrorismo. Senhor Presidente, senhores Ministros, senhores Deputados, não é só o Chega a dar conta que esta política de acolhimento de imigrantes e refugiados não faz qualquer sentido e que precisa urgentemente ser alterada. Em entrevista ao Jornal Público desta semana, Sousana Gouveia, que trabalha há mais de 20 anos na Cruz Vermelha Portuguesa, dizia: podemos ter ótimas políticas de acolhimento e integração, mas o que cada vez mais estamos a sentir no terreno é uma necessidade de ajuste à nova vaga de refugiados. E continuava relativamente à velocidade com que foram atribuídos estatutos de proteção temporária de refugiados. Qual a nossa capacidade de absorção destas pessoas, tanto a nível do mercado de trabalho, como de uma habitação condigna, por um preço razoável que lhe permita ter alguma qualidade de vida? Quem diz isto não é ninguém do Chega. Quem o diz, repite, é alguém que está no terreno e trabalha diariamente com refugiados. Fica cada vez mais evidente que as políticas de imigração deste Governo, apoiado por esta bancada parlamentar do PS, a conivência dos partidos de esquerda, falharam completamente. Quanto ao PSD Iniciativa Liberal, nem falo, pois nem eles próprios sabem bem o que defendem. A única coisa que não falhou foram as tais políticas de portas abertas, aliadas a uma falsa integração, um falso humanismo e uma cada vez maior falsa segurança. Mas a segurança deste país foi algo que nunca interessou aos governos do PS e da restante esquerda. Compreende-se o porquê. A lei e a ordem não fazem parte das suas ideologias políticas. Vivem da insegurança, do medo e do caos. As forças de segurança têm sido gradualmente abandonadas, sem investimentos, sem apoios, sem meios para exercerem a sua função e, quando apesar de tudo a exercem de forma exemplar, são diminuídos, ignoradas e rapidamente esquecidas. Chegamos ao ponto em que, numa altura em que estamos em guerra na Europa e que a segurança e a defesa dos países está na ordem do dia, a nossa Marinha, com mais de 700 anos de existência, chegou ao ponto de não ter meios operacionais para efetuar uma importante missão de patrulha e vigilância nas nossas águas territoriais. Sem dúvida que precisamos de imigrantes, mas precisamos de saber quem são e ao que vêm. E se os convidamos a entrar no nosso país, temos-lhes de garantir não só a oportunidade de viver e trabalhar, como também as condições que lhes permitam viver condignamente. O que não queremos é umas situações como o incêndio na Moraria ou o terror no centro ismaelita voltem a acontecer. Obrigado.